Olá a todos e todas. O Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio. Por isso, estamos aqui com Domingos Jesus Ferreira, médico psiquiatra, que vai falar um pouco sobre o tema. Doutor, costuma-se dizer que falar sobre o suicídio de uma forma aberta seria uma das formas de prevenção. Por que as pessoas têm tanto medo de falar sobre esse assunto? Olá, Keila. Essa é uma questão tabu, né? Nós temos a dificuldade de falar sobre questões tabus e o suicídio é uma delas. Então, se tem muita crença de que falar sobre o suicídio pode dar a ideia para que a pessoa tente o suicídio ou pode incentivar alguém com uma ideia. E hoje nós temos bastante estudo e conhecimento para entender que isso não é bem assim. Que, na verdade, falar sobre o tema é a parte principal para que venha à tona questões de como preveni-lo. O Setembro Amarelo, então, é uma campanha que vem aí desde 2014, que ilumina monumentos com a luz amarela, usa a faixa na identificação, incentiva as pessoas a estarem falando do tema de suicídio. Então, de fato, falar não só não aumenta o suicídio, mas como é o primeiro ponto para que o problema possa aparecer. A gente não tem como tratar um problema que não aparece. E abrir o assunto, abordar, divulgar, ter informações consistentes sobre ele é um primeiro movimento para que a gente possa efetivamente ter a prevenção do suicídio. E, doutor, quais seriam as principais motivações para que uma pessoa recorresse ao suicídio? Bem, nós temos aí uma diversidade de fatores que atuam, né? A gente sabe do estresse da vida cotidiana, as dificuldades financeiras, os problemas familiares, os problemas afetivos. Nós temos toda uma gama de problemas e dificuldades que fazem com que qualquer pessoa em algum momento pense em desistir, em abandonar tudo, em mudar de vida. E às vezes essa ideia é de acabar com a própria vida. A maioria dos casos de suicídio, quando nós temos estudos mais aprofundados, Keila, eles demonstram que quase 90% ou até um pouco mais de 90% das pessoas que cometem suicídio têm uma patologia mental associada. Depressão, transtornos de ansiedade, dependência química, a questão do transtorno bipolar também é bem frequente. E o uso de substâncias. Então, a gente tem uma série de motivações externas, vamos dizer assim, e temos a associação muito frequente com um problema mental. Tudo bem. E, assim, as pessoas também, o senso comum costuma usar uma frase assim, quem quer se matar não avisa. Mas os estudos mostram o contrário, mostram que as pessoas dão pequenos sinais. Quais seriam esses sinais? A gente teria como percebê-los cotidianamente? Sim, isso que você mencionou é muito importante, porque às vezes dizem assim, cão que ladra não morde, né? Porque a pessoa está querendo chamar atenção e não é verdade. Nenhuma tentativa de suicídio, nenhum aviso da intenção de suicidar deve ser menosprezada, deve ser desconsiderada. Então, muitas pessoas, os estudos também demonstram isso, nas semanas que antecedem o ato suicida, elas procuram ajuda, elas acabam de alguma maneira comentando com alguém, olha, eu estou a fim de desistir de tudo, não estou aguentando, eu queria sumir, às vezes com frases indiretas do tipo, eu queria dormir e não acordar mais, eu não sei o que fazer da minha vida não vale a pena, eu sinto que nada mais faz sentido. Então são indicações que às vezes as pessoas nos dizem no dia a dia e a gente nem valoriza, né? Depois, quando tem um caso acontecido, normalmente as pessoas passam a lembrar, realmente, ele foi na minha sala, eu vi que ele estava meio que se despedindo, eu vi que ela estava dando um sinal de que não estava legal. E aí a gente tem toda a possibilidade de ter as atitudes e as ações de prevenção, né, que vão aí ao encontro de pessoas que muitas vezes dão sinais e que a gente pode atuar de alguma maneira. Também é bem importante a gente dizer que até para que a gente tenha uma compreensão com as famílias, os amigos das pessoas que suicidam, que isso não é uma responsabilidade que a gente deve imputar para alguém de maneira definitiva. Né? Então, assim, olha, alguém suicidou, então é culpa da família, ou dos amigos, ou de alguém que não cuidou. É certo que a gente pode ter uma ação, cada um no seu papel,
como acolhedores, como atentos e sensíveis à questão para fazer a prevenção, mas nós temos os casos também que é realmente muito improvável que a gente conseguisse ter alguma ação. Mas os estudos mostram que aí 9 de 10 suicídios poderiam ser evitados se as pessoas falassem sobre isso, tivessem atenção para o tema e ações específicas para tanto. Doutor, também uma questão que tem emergido é justamente a questão do suicídio entre crianças. Vamos falar de Manaus. Tem-se tido esse índice? Ele aumenta, ele diminui? Tem dados sobre isso em Manaus? Sobre suicídio em crianças? Keila, já faz bastante tempo que a gente passou, pelo menos nas ciências psi, a pensar a criança de maneira diferente, né? Lá nos começos, nos postulados freudianos, quando falou de sexualidade, da questão da formação da criança, a gente vai entendendo. A criança não é um ser miniatura, ele está em desenvolvimento, mas desde que tenha a idade a gente pode ter quadros de depressão, de ansiedade, dificuldades de relacionamento e naturalmente também se tem reportado a ideação e a consumação de suicídio entre crianças e adolescentes. Então não tem ninguém, né, da infância à senilidade que esteja imune, que a gente possa dizer, não, essa população aqui está livre da ocorrência, da ideação, do impacto das dificuldades da vida e de recorrer ao suicídio como uma saída. Então, nós temos, sim, diversas maneiras de reconhecer a ação, a circunstância depressiva, ansiosa, a dificuldade de relacionamento e a ação suicida também entre crianças. Eu desconheço dados específicos sobre Manaus, mas nós temos aí dados internacionais que falam de maneira geral que nós temos aí em torno de 1 milhão de suicídios por ano no mundo, né? Esse número pode ser bem maior se a gente pensar que tem várias situações que são colocadas na categoria dos acidentes, né, e das mortes não intencionais, mas que por detrás tem aí toda uma questão que não foi levantada, não foi descortinada. Então, os dados podem ser, e certamente a maior probabilidade é essa, subestimados, e nós temos aí um contingente de crianças, adolescentes, adultos, jovens, adultos de mais idade e idosos que cometem suicídio. Os idosos também, aproveitando a sua pergunta, são uma população especialmente de risco, né? A vulnerabilidade pelas condições físicas que já não são as mesmas, às vezes as comorbidades, as dificuldades financeiras que se apresentam, muitas vezes a própria idade avançada surge como sinônimo de falta de perspectiva e o suicídio não é incomum entre idosos. E o suicídio no trabalho, ele também é comum. O que poderia levar um trabalhador a buscar o suicídio como saída? Da mesma forma, a associação com transtornos mentais, com alterações psiquiátricas, né, da depressão, da ansiedade, do transtorno bipolar, as dificuldades cotidianas, as dificuldades financeiras. Nós temos no suicídio uma temática que perpassa por todo um conjunto de situações. Nós temos aí, certamente, um percentual dos suicidas que são devido às suas dificuldades financeiras, né? As dificuldades financeiras, a gente ter a incapacidade, se sentir impotente para alimentar os filhos, para prover adequadamente na saúde, na educação, no lazer, no conforto, isso é um estressor que faz com que muitas pessoas adoeçam e utilizem o suicídio como uma saída. Então nós temos aí, lá no começo desse problema, por exemplo, a questão da distribuição de renda. A distribuição de renda, o acesso aos serviços de saúde, a melhora das políticas públicas, como algo que vai afetar a longo prazo e no final da cadeia a qualidade de vida das pessoas e também a ideação e a consumação de suicídio. Haveria alguma forma de as instituições, né, as organizações, ajudarem no sentido de prover ou melhorar a saúde mental de seus funcionários, servidores, no caso? Com certeza, esse é um grande movimento internacional, né? Muitas empresas têm despertado para isso, entender que o cuidado da saúde mental dos seus servidores, dos seus colaboradores, é parte, não é um plus, é uma parte completa do meio ambiente do trabalho, que deve ser visto, deve-se ter estratégias para ventilar sentimentos, para abordar as pessoas, para ter um caminho, né? Então, eu
sou de uma indústria. Ah, não tenho nada a ver com saúde mental, aqui você vem para montar a televisão e vai embora. Não, eu sou de uma indústria, eu estou aqui também para receber pessoas, para entender que estratégias e políticas devem ser implementadas para melhorar a saúde mental. Um trabalhador com melhor qualidade de vida, ele é um trabalhador também bastante engajado. E os estudos de recursos humanos, de estratégias de trabalho, têm mostrado isso. Isso não é um benefício para o trabalhador, isso é um benefício para toda a sociedade, para a pessoa em si, para a indústria, para o comércio, para a família, para todos que vão ganhar com isso. Né? Nós temos perdido um potencial muito grande de capacidade de trabalho com não só os suicídios concretizados, aí nós temos a estimativa aí de 12 mil no Brasil de suicídio, e a gente está perdendo aí as pessoas com capacidade de descobrir coisas novas, de desenvolver conhecimento, de mudar a realidade social onde elas vivem, porque a gente está perdendo por uma falta de abordagem dessa questão do suicídio. E aí exatamente o grande X do Setembro Amarelo, que é vir trazer momentos como esse para fazer divulgação, para que as pessoas possam saber assim, olha, nós temos estratégias como o 188, que é o número do CVV, em que a pessoa pode recorrer, também tem acesso por chat, tem grupos de ajuda. Então, nós precisamos ajudar as pessoas a estarem mais tranquilas sobre isso. E saber que o acesso aos serviços de saúde podem ser necessários. Às vezes, no ambiente do trabalho, da escola, aquela pessoa com intenção suicida, ela vai ser melhor orientada, né, a buscar um profissional. Claro que muitas pessoas vão dizer, olha, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, o que eu vou fazer? E aí a gente tem uma atitude de prevenção, que não precisa ser um profissional da saúde mental, mas a atitude de acolhimento, de estar atento, né? Hoje nós temos uma sociedade muito corrida em que às vezes as pessoas não têm tempo, né? A gente está com um problema, não tem nem para quem contar. A gente chega para alguém e diz assim, poxa amigo, eu estou com um problema, o amigo diz, eu estou com 2. E aí a gente não se sente acolhido em lugar nenhum. E aí uma parte importante da ação geral para toda e qualquer pessoa é essa do acolhimento, do olhar atento. Às vezes a gente tem um colega de trabalho que diz assim, alguém diz assim, o fulano cometeu suicídio. E alguém pergunta assim, mas onde ele trabalhava? A gente diz, ele trabalhava aqui na mesa do seu lado. Né? A pessoa diz, eu nem sabia o nome dele, nem falava. Então assim, a gente tem muita falta de comunicação e de desenvolver essa sensibilidade para estar atento. Né? Às vezes, quando a gente aborda uma pessoa que está ali cabisbaixa, está dando sinais de que não está legal, a gente aborda a pessoa e vai dizer, né? Dizer, olha, hoje eu estava com a ideia de me matar, ainda bem que você falou comigo. Né? Que bom encontrar você. Às vezes a pessoa vai dizer, você foi um anjo que Deus botou na minha vida. Mas aí não é para a ideia da campanha é para que isso não seja uma coisa, foi aleatória. Para a gente ter a sensibilidade de entender esse papel e assumir esse papel de pessoas que compreendem o fenômeno do suicídio, que compreendem que uma ação que a gente possa fazer, individual, institucional, coletiva, vinda do poder público ou do poder privado, vai fazer diferença para que pessoas não cometam o suicídio. E assim, para a gente finalizar, qual a orientação que o senhor daria para a pessoa que percebe essas ideações nela, essas ideações suicidas? Qual a sua mensagem para elas? Na verdade, a gente, como todo mundo em algum momento da vida fica muito mal, essa mensagem na verdade é para todo mundo, para a gente procurar desenvolver a habilidade de pedir e oferecer ajuda. Né? Então a habilidade de poder aproximar, de perguntar, olha, tudo bem, estou preocupado com você, estou notando que você não está legal. E se a gente não está legal, recorrer. Né? De repente na instituição tem um setor específico que está ali preocupado, tem um psicólogo, tem um serviço médico, tem um serviço de apoio. Né? Às vezes a gente não quer recorrer ali no da instituição, porque eu sou daqui. Procurar na comunidade, procurar no 188, né? Através de uma ligação, procurar ajuda. Né, que não é uma coisa muito simples, porque às vezes a gente sabe assim, que o próprio processo de buscar ajuda pode ser tão estressante e difícil que deprime mais ainda a pessoa. E aí por isso também isso não é um apelo só para que as pessoas tenham uma atuação, é para as instituições, para as políticas públicas, as instituições atuarem de uma maneira
diretiva, de uma maneira positiva, para identificar essas possibilidades e oferecer ajuda oportunamente. Obrigada, doutor Domingos. Aqui no Manaus Centro nós temos o setor de psicologia, que os usuários, né, estudantes, servidores, podem buscar orientação, e nós também costumamos encaminhar para a rede de saúde mental, né, do estado, do município, aquelas pessoas que nós não teríamos como atender aqui. Mas você pode recorrer a esse setor e nós certamente iremos ajudá-lo naquilo que for possível. Tudo bem? Obrigada, doutor. Muito obrigado, Keila. Eu vou deixar uma última coisa que eu me comprometo, se você quiser passar para as pessoas que têm interesse, uma cartilha muito simples de abordagem, que fala dos mitos, das verdades, do que acho que esse propósito de falar do assunto e se informar é o principal. Então eu vou passar para você uma cartilha de modo que você possa aí divulgar para quem tiver interesse. Muito obrigado. Obrigada.